Os líderes religiosos ensinam que a lei de Deus foi abolida, a lei dos 10 mandamentos, e que não precisa mais obedecer os 10 mandamentos, porque a lei não vigora mais. É esta a razão que eles usam para negar 2 mandamentos. Isso falando dos protestantes. Eles usam esse método aí para dizer que o primeiro mandamento foi abolido e o quarto mandamento foi abolido. Para eles dizer que esses 2 mandamentos foram abolidos, que eles não guardam ele, que eles não gostam dele, então eles inventam que a lei toda foi abolida. Mas o que eles são contra mesmo é só o primeiro, que ensina a adorar um único Deus, e também eles é contra o quarto mandamento, que ensina a guardar o domingo, que nega a guarda do sábado para guardar o domingo. Mas no fundo do coração, as pessoas crêem que a lei de Deus é verdadeira. Mas como eles não gostam do primeiro mandamento, tem que quebrar o primeiro mandamento para agradar a religião, como que eles têm que quebrar também o quarto mandamento para agradar a religião deles, então eles dizem que a lei foi abolida. Mas se perguntar a eles se pode desonrar pai e mãe, se pode matar, adulterar, levantar falso testemunho contra o próximo, se pode cobiçar, se pode as coisas alheias, aí não, aí eles já não acreditam que a lei foi abolida. É só para defender aquilo que interessa a eles. Qual é a diferença entre os protestantes e os adventistas? A diferença é pequena, que os adventistas negam só o primeiro mandamento, aceita o quarto. Os protestantes falam que a lei foi abolida, os adventistas não falam, eles têm vergonha de falar que a lei foi abolida. Mas eles quebram o primeiro mandamento, mas defendem a lei. Pelo menos da boca para fora, eles defendem a lei. Então, os adventistas quebram o primeiro mandamento. Mas os protestantes são mais fiéis do que os adventistas. Porque os protestantes ainda têm a audácia de dizer que a lei foi abolida. Os adventistas têm medo de falar isto. Se você chegar perto de um adventista, ele jamais vai dizer que a lei foi abolida, mas eles quebram o primeiro mandamento dela. Em vez de eles obedecer, não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai, eles têm a doutrina da Trindade. E suplantou o primeiro mandamento com a doutrina da Trindade. E com isto, eles também desabaram com a lei, quebraram a lei de Deus. E o pecado torna muito pior para os adventistas do que para os protestantes. Que os protestantes, na ignorância deles, eles misturam a lei dos 10 mandamentos com a lei cerimonial, com aquelas leis dadas lá para o povo de Israel, que a lei cerimonial ela foi dada só para o povo de Israel. Que a lei cerimonial não foi dada para nós. E é só para o povo de Israel antes da volta do Senhor Jesus. Agora, os protestantes misturam a lei dos 10 mandamentos com aquela lei cerimonial e eles não sabem mais o que... Aí eles dizem que a lei foi abolida. Mas é por ignorância que eles dizem isto. Agora, os adventistas não. Os adventistas sabem que a lei de Deus é eterna. Ela não pode ser mexida. Nem um jota, nem um tio da lei pode ser movido. E eles mexeram no primeiro mandamento, transgrediram o primeiro mandamento, jogaram o primeiro mandamento por terra, colocaram a doutrina paganista, diabólica, da Trindade no lugar do primeiro mandamento, e eles não têm essa coragem de dizer que a lei foi abolida, não. Porque eles sabem que a lei real dos 10 mandamentos, ela não tem nada a ver com lei cerimonial.
Mas mesmo assim, eles não aceitam a lei dos 10 mandamentos. Mesmo não negando ela toda, mas eles negam o primeiro mandamento. E Tiago diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna culpado de todos. Então os adventistas são esses daí. Eles estão em situação muito pior do que os protestantes, por causa da luz que eles têm. Eles têm mais luz que os protestantes e quebram o primeiro mandamento. Os protestantes quebram 2, quebram o primeiro e o quarto.